palestra de uma mãe de uma criança com deficiência, e que é a nossa amiga Daiane Koch. Entretanto, antes, eu quero pedir a vocês licença para ler um recado da Berenice Piana. Vocês sabem quem é a Berenice Piana? É aquela mãe de autista que é uma ativista nessa causa e cujo texto deu origem à criação da Lei do Autista, que até se chama Lei Berenice Piana. E ela me mandou por e-mail essa mensagem que ela me pediu que lesse e que vem muito de encontro ao que nós ouvimos nas palestras do Dr. Saulo Raskin, na palestra do professor Romeu Sasaki. Então eu vou ler aqui o que ela manda dizer para todos nós. Caros amigos paranaenses, hoje, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, eu gostaria de me pronunciar com o coração alegre, comemorando, trazendo boas notícias sobre a luta pelos direitos das pessoas com autismo no Brasil. Sim, amigos, hoje é nosso dia também, ou melhor, o dia de nossos filhos com autismo. Há um ano, a presidente Dilma sancionou a Lei 12.764, no dia 27 de dezembro de 2012, a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei deveria ser regulamentada agora, através de um decreto pelo qual lutamos o ano todo. Esse decreto deveria ser assinado pela presidente Dilma hoje, melhorando assim a vida de muitos milhares de autistas no Brasil. Eis que no último instante, 3 dias antes, o CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, acatando uma solicitação da ABRA, Associação Brasileira de Autismo, pediu para debater o decreto, adiando assim essa assinatura. Esse decreto era do conhecimento do CONAD desde sua redação inicial há meses. Com tristeza constato manobras para retardamento de uma medida que já vem com atraso de muitos anos. Há 70 anos, os primeiros casos de autismo já foram identificados, amigos. Até hoje, nenhuma solução. A estatística internacional mostra que 1 a cada 50 nascimentos é autista. Vivemos a pior epidemia que o mundo já viu e há quem tente retardar qualquer medida que venha nos beneficiar. Há lares destruídos pelo autismo, crianças em cárcere privado e outros jogados em verdadeiros depósitos de seres humanos. Um órgão que deveria existir para nos ajudar, visto a urgência da situação, infelizmente nos atrapalha, põe obstáculos. Deixo claro que o CONAD nunca nos ajudou em nada, jamais participou de audiências públicas ou ações nossas para efetivar nossa lei. No entanto, para se opor e retardar, foi bem eficiente. Fica aqui meu protesto, lamentando mais uma vez ter que ver o autista brasileiro tendo protelado o mínimo que é o tratamento adequado e educação especializada. Com um abraço azul fraterno, despeço-me dos conterrâneos, com saudades desse estado que amo tanto. Berenice Piana. Chamamos agora para falar sobre como ser mãe de pessoa com deficiência, a Daiane Koch. Boa tarde, Obrigada a todos que ficaram. Meu nome é Daiane, eu tenho 27 anos, eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho uma filha superdotada e um filho com paralisia cerebral. Então lá em casa ou é 8 ou é 80, assim, não tem meio termo. Eu não sei o que é ter filho igual a todo mundo. Guilherme, ele nasceu de uma gestação normal, depois do parto ele não respirou e foi detectado que ele teve um AVC dentro do útero.
Meu filho teve uma trombose intrauterina que a cada 80% das crianças que sofrem esse tipo de AVC, elas falecem ainda dentro do útero. O meu filho, esse tipo de AVC, ele pode ocorrer da 27ª semana de gestação até o 27º dia de vida da criança. E isso não é divulgado. O Guilherme, com 7 meses, ele perdeu, nessa trombose ele perdeu toda a artéria média esquerda, né? Então ele perdeu praticamente 42% do cérebro nesse AVC. Com 7 meses de idade, ele vinha tendo um desenvolvimento ok, estava segurando o controle de tronco, segurando a cabecinha, só que a gente recebeu a visita da síndrome de West. Para quem não conhece, a síndrome de West ela é um tipo raro de epilepsia. Ela é uma epilepsia degenerativa, então quer dizer que cada crise que essa criança tem, ela perde um pedacinho do cérebro, perde um pedacinho do que ela já conquistou. A crise ela é flexoclônica, então é como se fosse um bebezinho tendo susto. Meu filho chegou a ter 1.500 desses sustos por dia. O governo brasileiro não libera o remédio para essa crise. Eu tive que... Tá gravando, gente? Eu contrabandeei o remédio da Argentina, tá? Mas assim, a gente não divulga, né? Na 5ª aplicação ele voltou a sorrir. Né? Então assim, aqui a gente tem... Eu resolvi criar esse blog, porque todas as informações que tinham de criança com paralisia cerebral e com síndrome de West eram informações devastadoras. A informação sempre eram informações muito tristes. E você como mãe, você saber que você vai ter um filho com paralisia cerebral já é triste, porque ninguém te explica o que é paralisia cerebral. Ninguém te explica que o cérebro é enorme e tem várias áreas para serem paralisadas. E quando te dão o diagnóstico, eles dizem, teu filho tem paralisia cerebral. Eles não te explicam qual que é a parte, qual que é o movimento que ele vai perder, como que ele vai ficar, ninguém te explica nada. Eles só dizem, mãe, pega que ele tem paralisia cerebral. Né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo muita mãe sofrendo é na forma com que é dada essa notícia para a família. Essa notícia não pode ser dada por qualquer um, porque é uma notícia que vai mudar uma família. Lá em casa não é só meu filho que é especial. Quando nasce uma criança especial, nasce uma mãe, nasce um irmão, nasce um pai, nasce um avô. Toda essa família precisa de apoio, toda essa família precisa de um suporte, né? A família precisa estar bem para essa criança poder estar bem. Né? E muitas vezes esse diagnóstico ele é dado de uma forma grosseira. O meu diagnóstico, por exemplo, foi dado por uma neurologista, onde ela olhou a ressonância do meu filho e disse a seguinte frase: você está vendo toda essa área preta aqui? Então, isso aqui é o que teu filho perdeu. Se eu fosse você, eu procurava um fisioterapeuta para começar a fazer fisioterapia, porque senão ele vai ficar torto, ele vai ficar feio. Tá? Então começa a tratar ele. Assim, eu acho que eu entrei em estado de choque, porque se eu tivesse no meu normal, eu tinha arrebentado os consultórios dela inteiro. Né? Não é dessa forma, gente. Ter um filho com paralisia cerebral, ter um filho especial, não é ruim, não é um pesadelo, mas não é fácil de aceitar. Né? A gente não está preparada para isso. Todo mundo quer o bebê da Johnson. Né? O bebê branquinho, bochecha rosada, olhinho azul, todo mundo quer esse bebê. Né? Então, assim, quando você se prepara para receber aquele bebê e eles te dão outro bebê, eu costumo dizer que é como eu vivi a morte do filho que eu planejei. E você não tem nenhum suporte para isso. Né? A mãe, principalmente, sofre muito. Né? Geralmente a gente se culpa. No meu caso, eu me culpo até hoje. Se eu disser para vocês que eu não me culpo mais, eu estou mentindo, porque o AVC foi dentro da minha barriga. Né? Então te dá aquela sensação assim, nem dentro da minha barriga eu protegi ele. Hoje eu convivo com essa culpa, mas ela ainda existe. Né? Então assim, depois de tudo isso, depois da West, depois de conhecer os tratamentos, me envolver com doença rara,
eu decidi criar o blog do Guilherme, que é esse blog aqui, se chama Guilherme Minha Vida. Aqui tem uma passagem de Coríntios que eu sempre gosto muito, que é: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e nosso espírito se renova a cada dia. Essa pequena e passageira aflição que vivemos vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior que o sofrimento. Então essa passagem assim para nós é meu porto seguro, né? Esse blog ele conta a história do Guilherme, ele conta a história do AVC, ele explica como aconteceu o AVC, ele explica a síndrome do West, ele fala os locais que você pode contrabandear o remédio da Argentina, tá? Ele explica tudo, tá, gente? Assim, no começo a gente tinha uma média de 10 acessos por mês. Hoje a gente está com uma média de 100 a 150 acessos por dia. Eu faz um ano que eu não consigo mais escrever no blog, porque eu me envolvi com tanta coisa. Mas assim, as pessoas ainda querem muita informação. Então a gente tem visita do Canadá, a gente tem visita da Rússia, a gente tem visita do mundo inteiro. Eu costumo dizer assim que o meu filho com 3 aninhos, ele já foi bem longe. Então assim, por causa do Guilherme, eu acabei me envolvendo com a AFAG, que é a Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas com Doenças Graves. O que a AFAG faz hoje? Nós fazemos bastante seminários de divulgação, de prevenção de doenças, não somente doenças de causa genética e doenças de causa não genética. E a gente trabalha com essa questão, infelizmente, da judicialização da saúde, que, por exemplo, hoje eu entro contra o governo para as crianças que têm síndrome de West poderem tomar o remédio. Eu não sabia na época do Guilherme que eu podia fazer isso, Hoje eu sei, então eu passo isso para as outras mães. E questões de pessoas que têm doenças genéticas e que também não têm deficiência, que é um grupo também bem excluído, porque essa pessoa ela tem uma doença rara, ela tem um problema, ela precisa de tratamento, só que ela não tem deficiência. Então ela não é nem uma pessoa com o direito pleno e nem uma pessoa com deficiência, ela fica bem ali, não encontra ainda, Uma coisa que eu queria falar para vocês também é a questão a gente tem um manual, isso que eu acho que é bem importante, vocês podem baixar ele em PDF no site da AFAG, ou se alguém quiser pedir um e-mail, eles mandam por correio também. Esse manual é um manual ao alcance de todos, faça valer seus direitos, tá? Nesse manual tem modelo de como você pede requerimento de isenção de ICMS, como você pede perdão da dívida de IPTU, você tem modelo de atestado médico para liberação do FGTS, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem doenças que o governo libera o FGTS para o pai e para a mãe. Então isso, às vezes a gente tá, se eu soubesse disso antes, gente. Então é um livro bem interessante. E para fechar assim, o que eu costumo dizer quando me perguntam, hoje colocaram o tema da minha palestra como ser mãe de pessoa com deficiência. Vou ser bem sincera para vocês, gente, eu não sei. A gente vive cada dia de uma vez. Aqui ainda não tem, mas o meu filho foi diagnosticado com autismo há 3 meses atrás. Então, ele é uma criança que ele tem paralisia cerebral e ele é autista, E é lindo, gente. O dia que vocês conhecerem ele, vocês se apaixonam, E, assim, enquanto mãe, não é fácil. Não é fácil eu ter que sair todo dia de manhã com ele no braço e exigir que o motorista baixe a rampa para o meu filho subir de cadeira. Não é fácil eu ter que encarar todos aqueles olhares tortos quando meu filho tem uma crise de autismo num shopping. Ser julgada porque eu não estou educando ele, porque eu não dou limite. Mas ela faz tudo o que ele quer mesmo. Porque ele não aparenta que tem deficiência. E eu não vou tatuar na testa do meu filho pessoa com deficiência. Meu filho, algum tempo atrás, ele estudava numa escola pública da rede municipal de ensino. Ele estudava no período da tarde. E por motivos particulares eu precisei deixar ele 1 hora antes na escola.
A diretora negou, dizendo que o meu filho, por ter deficiência, só tinha direito a 4 horas de escola por dia, que ele não poderia ficar antes. Eu fui na secretaria, provei que ela estava errada e ela me disse a seguinte frase: as professoras da escola estão se juntando com o sindicato para estabelecer quais os horários que o teu filho vai frequentar a escola. Isso dói, gente. Isso dói, né? Porque, assim, é um de ignorantes isso. Eu costumo ter pena, né? Porque, assim, e daí eu pensei, nossa, foi só comigo. Não, a minha colega esses dias teve a mesma informação, que a prefeitura só dá 4 horas de escola para criança com deficiência. Se fala muito de inclusão hoje, mas a inclusão não acontece. Eu me dispus, eu levei todo o material para o meu filho. Né? Então, assim, ser mãe de criança com deficiência te torna, te transforma. Você passa a ser resiliente, você passa a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Hoje em dia eu não me importo mais se a minha unha quebrou, se o meu sapato está apertado, se eu engordei, se eu emagreci, se o meu cabelo está bom, se ele não está, né? Cada vitória do Guilherme, cada conquista dele representa tanto para mim. Né? E daí ainda me colocaram para falar depois das pessoas dançando com cadeiras de roda. Gente, é difícil segurar o choro, né? Porque você vê naqueles adultos a superação que você espera do teu filho, né? Você sair todo dia de casa com ele no colo é uma batalha, porque ninguém respeita meu filho. Então, assim, eu não sei se eu chego no parque da bolinha, que não quer deixar meu filho brincar porque não tem um tutor para acompanhar ele. Eu não sei se eu chego lá e brigo para o meu filho ver que eu estou brigando porque ele tem deficiência. Eu não sei se eu enfio ele embaixo do braço e volto para casa, sabe? Você não sabe o que você tem que fazer. E chega uma hora que cansa também. Chega uma hora que cansa você ter que andar com o direito da pessoa com deficiência, o ECA, a Constituição dentro da bolsa. Pesa. Você tem que toda a vida ter que brigar na escola para matricular teu filho, brigar por tutora, brigar no shopping, brigar em qualquer lugar que a gente vai, a gente arruma briga. Mas ao ponto de que eu vejo assim, que eu também não posso me calar, porque eu tenho a minha filha do lado. E que exemplo que eu vou dar para ela se eu parar de brigar? Então, assim, eu não sei como ser mãe de criança com deficiência. Ninguém me preparou para isso. Mas o Guilherme, na minha vida, ele me transformou humana. Ele me fez humana. Eu não era metade do que eu sou hoje se eu não fosse o Guilherme. Obrigada, gente.